Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos para a segunda parte dessa apresentação sobre funcionamento de mecânica, sobre treinamento de mecânica básica. Agora a gente vai começar com o funcionamento do motor a combustão. Eu sou o Rodrigo, ontem tivemos a primeira parte, vai ficar linkada aqui no primeiro comentário fixado. Então vamos dar prosseguimento aqui à nossa apresentação. Então ontem nós paramos aqui em funcionamento do motor de combustão. A primeira coisa que a gente tem que entender é que as máquinas a combustão interna do tipo Otto e diesel, elas foram inventadas no final do século XIX e são compostos de no mínimo um cilindro contendo um êmbolo móvel, que é o pistão, e diversas peças móveis. Então aqui a gente pode ver que dessas peças móveis existe o virabrequim, a biela, o pistão ou o êmbolo móvel, válvula de escape, duto de admissão, duto de escape, vela, válvula de admissão, entre outras peças móveis. A primeira etapa do ciclo de queima do motor 4 tempos, ela é denominada de admissão. Nessa etapa, a válvula de admissão ela permite a entrada na câmara de combustão de uma mistura ar-combustível, enquanto o pistão se move de forma a aumentar o espaço no interior da câmara. Então aqui a gente vê o azulzinho, é a admissão de ar, o pistão está descendo e com isso ele vai fazer o trabalho de sucção do ar e a mistura com a gasolina. Na segunda etapa, nós vamos ter a compressão. Nesta etapa, o pistão se move de forma a comprimir a mistura, fazendo seu volume diminuir. Aqui ocorre uma compressão adiabática e, em seguida, a máquina térmica recebe calor de uma transformação isocórica. Então, acontece, a válvula de admissão se fecha, aquele pistão que desceu, agora ele volta subindo e comprimindo aquela mistura ar-combustível que foi admitida dentro da câmara de combustão. Na terceira etapa, a gente vai denominar ela de explosão. No término da compressão, um dispositivo elétrico vai gerar uma centelha que vai ocasionar a explosão da mistura, acionando a expansão da câmara aqui. Então, nessa terceira etapa, vai ter o ponto morto superior marcado no volante, que vai avisar a ECU ou o CDI que necessita uma centelha dentro da vela, e essa centelha vai causar a explosão. Quando houver a explosão, a câmara de combustão vai ter uma expansão de gases aqui dentro. E com isso, a gente vai para a quarta etapa. Então, após ocorrer o quarto tempo, a válvula de saída abre e vai permitir a exaustão do gás queimado na explosão. A expansão adiabática leva a máquina ao próximo estado, onde ela perde o calor e retorna ao seu estado inicial, onde o ciclo se reinicia. Então esses são os 4 ciclos que o motor 4 tempos tem. Então ele tem aqui a válvula de admissão, a válvula de escape e a vela. No primeiro tempo nós temos a admissão, segundo tempo compressão, terceiro tempo explosão e o quarto tempo expulsão. No ciclo de Otto termodinâmico, então, como na foto, primeira fase a admissão, na segunda a compressão, na terceira a expansão e na última o escape. Então é onde é jogado os gases fora. Aqui já é um pouco diferente, que admite-se o ar, o bico injeta na hora da compressão, a explosão e depois o escape. Falando na parte de motor também, numa vista bem grosseira, como é básico, visto de fora o motor nós temos a tampa de válvula, a parte do cabeçote, o cilindro e a parte inferior do motor que abrange várias peças. Aí a gente tem que aprofundar para poder passar tudo que vai aqui dentro, mas vamos mostrar uma parte superior, bem superficial, o que pode ter aí dentro. Então, para quem nunca viu desmontado, aqui nós temos um cabeçote, sem a mesa, sem as válvulas, só com os guias.
Aqui um kit cilindro, pistão, anéis e juntas. É assim que ele vem quando vem em kit separado, quando a gente vai fazer a troca. As carcaças do motor direita e esquerda. Então o motor na parte inferior ele tem essas duas carcaças. Dentro dessas carcaças vão engrenagens, eixos, retentores, rolamentos, como a gente pode ver na imagem. As partes internas do motor da motocicleta, ele pode ter um comando de válvula, os balanceiros, que seriam aqui a parte superior, pratos de válvula, trava, a mola, a haste, os pistões, bielas, virabrequim e engrenagens. Então por isso que tem que ser uma live ou uma outra treinamento, se esse aqui der bastante visualização e like, a gente pode até fazer um mais avançado para demonstrar o que vai dentro daquelas carcaças, o que a gente vai ter de embreagem, volante, estator, caixa de marcha e assim por diante. O que nós vamos ter ali? Vamos ter a embreagem. Então a embreagem da moto é composta por 5 partes, que são as mais importantes, que é a campana, platô, disco, separador e o cubo. Tanto a campana como o platô, elas possuem a finalidade de fixar os discos e dar força ao motor. O disco praticamente tem a mesma função. Já o separador de discos, o nome diz tudo, ele vai separar os discos. Ele vai ter o objetivo de dividir os discos ali para não haver contato entre eles e eles grudarem. E por último o cubo, que fornece a força necessária ao motor juntamente com as molas da moto. A função da embreagem, o principal objetivo dela na motocicleta é engatar e desengatar o motor do câmbio. A mesma tem uma importância fundamental. Se não existisse embreagem, não haveria como conectar o motor em funcionamento ao câmbio progressivamente e assim possibilitar a moto de arrancar. Então, a gente tem aqui alguns itens detalhados. Então a campana tem a finalidade de fixar os discos para proporcionar uma maior força no motor da moto. O platô é uma peça intermediária que fica praticamente entre o câmbio e o motor. Disco proporciona força. O disco de embreagem está ligado ao câmbio por meio de um eixo. O separador vai dividir os discos e o cubo fornece a força junto com as molas. Quando a campana começa a ficar desgastada, ela emite um sinal e é fácil do motociclista detectar. Fora esse importante detalhe, quando o condutor quer trocar as marchas, o motociclista usa a embreagem para desconectar o motor do câmbio. Uma vez selecionada a marcha, ele usa a embreagem para restabelecer a conexão. A embreagem consiste em uma série de discos e placas sob a carga de molas, que quando pressionadas juntas, conectam o virabrequim ao câmbio. Na imagem ao lado aqui nós temos um diagrama de peças da Honda, no qual demonstra como que é as peças de uma embreagem. Então aqui a gente tem a número 1 carcaça externa, a número 3 é o cubo, o número 4 e 5 são discos de embreagem e separadores, e o número 6 é a placa de pressão ou platô. Fora isso, vão ter mais rolamentos, parafusos, molas e arruelas que são montadas junto à embreagem. Mas falando superficialmente, a gente vai se atentar a esses 6 itens aqui. Na verdade são 5. Que é 1, 3, 5, 4, 5 e 6. O 2 ele é só um espaçador. A embreagem ela administra a força enviada à roda pelo motor quando ela está apertada. O motor gira, mas é incapaz de movimentar a motocicleta. O sistema é formado por uma série de pequenos discos que giram solidários pela ação de pressão das molas. Vamos ver se eu consigo fazer aquele vídeo rodar ali, porque meu Office ele não está rodando vídeos. Só um pouquinho que deu uma... Eu já mostro aquele vídeo aqui, eu já ponho esse vídeo na tela, que demonstra como que é a embreagem. Aqui, ó, deixa eu achar aqui nos meus arquivos. Então vamos abrir aqui, ó.
Então aqui a gente pode acompanhar como que é o funcionamento da embreagem. Quando você aperta a embreagem, aqui a caixa de engrenagens ela é desacoplada do motor. Então a embreagem continua girando, mas as engrenagens elas param de trabalhar. Selecionada a marcha, a gente solta a embreagem e quando soltar a embreagem, as engrenagens trabalharão colocando a motocicleta em movimento. Então, esse é o funcionamento da embreagem mais bem especificado aí em vídeo, tá? A caixa de engrenagem ou a caixa de câmbio, então, são compostos por dois eixos e várias engrenagens que, quando selecionados e combinados, vão gerar as marchas. Então, tem primeira, segunda, terceira, quarta e quinta marchas. Em caso de motos de maior cilindrada, sexta marcha. Então, a combinação dos casais aqui, mas como a gente só está falando superficialmente do básico, não vamos entrar em detalhes. É mais visual para a gente saber como é que é. O kit transmissão da moto. Ele é responsável por levar a potência do motor para a roda traseira de maneira eficiente. Ele também é chamado de kit relação e ele relaciona-se diretamente com uma pilotagem segura. Nós vamos ter o pinhão, corrente e coroa. Essas três peças que compõem o kit transmissão ou kit relação, tá? Um pouquinho que está carregando opção de uma câmara de ar. Aqui a gente tem um sistema de freio hidráulico, que seria o freio a disco. O que a gente vai ter aqui nessa apresentação? A gente vai ter o cilindro mestre, que fica aqui o manete de freio. Quando você pressiona o manete de freio, ele vai gerar uma força empurrando o óleo do reservatório por dentro da mangueira flexível até a pinça de freio. Quando esse óleo desce, ele pressiona os dois cilindros que estão diretamente ligados à pastilha de freio e faz o contato com o disco de freio. Nisso vai gerar uma fricção que vai frear a sua motocicleta. Então aqui a gente tem o cilindro mestre, o fluido de freio, o flexível, o caliper de freio. Então, e o disco de freio, né, que fica fixado à roda. Então, toda vez que você aperta o seu manete de freio a disco, ele bombeia o óleo desce e pressiona as pastilhas, gerando fricção no disco. Num panorama geral das principais peças de desgaste de uma motocicleta estão cabos, o óleo, os pneus, os filtros, pastilhas e lonas de freio, vela, filtro de ar e kit transmissão. Esse é um panorama geral do que a motocicleta gasta, que você já tem que calcular aí quando você está adquirindo a sua motocicleta. Quando você adquire uma motocicleta, você vai receber um manual do proprietário. Esse manual ele vai trazer algumas instruções e também a localização dos controles. Então aqui é uma vista geral das páginas do manual do proprietário, que vão demonstrar para você que está iniciando, que está no básico ainda, adquirindo sua moto agora, onde é assento, onde é a tampa do tanque, e vai colocar todos os nomes que vão ser usados tecnicamente dentro da concessionária quando você for fazer a revisão ou tiver algum problema. Aqui é o outro lado da motocicleta, continua a numeração e os nomes, e também você vai encontrar uma coisa que é muito importante, que é a tabela de manutenção periódica. Essa tabela de manutenção periódica é tudo que a fábrica recomenda para você verificar ou trocar que ela já tem pré-determinado. Então, linha de combustível, verifica a cada 6.000. Nível de combustível, sempre que pilotar. O filtro de combustível troca-se a cada 12.000. E assim por diante. Você vai ter sempre essa tabela na sua moto para você ter uma noção de quando trocar e quando verificar determinadas peças e fazer a manutenção da sua motocicleta. Ó, tela do filtro aqui é mais um exemplo de continuação. Então você vai ver que a cada de 1.000
Marcha lenta, vai verificar com 1000, 6, 12, 18, 24, 30. Filtro centrífugo, você vai limpar a cada 12. Então 12, 24 e 36. Eu acho que 12.000 é o que mais tem aqui, ó. As rodas, verificar o alinhamento a cada 12.000. O que mais que é cada 12. Tela do filtro de óleo, limpar a cada 12.000. Então sempre é bom estar acompanhando essa manutenção da motocicleta. E o manual do proprietário já traz isso pra gente. Que mais uma parte, porque isso é muito importante quando você adquire uma motocicleta. Então sempre tem que estar verificando e ajustando, tá? Então, como visto nos slides acima, a tabela de manutenção das motocicletas traz informações referentes à verificação e troca de determinadas peças, conforme a especificação do fabricante. Cada fabricante e cada modelo de motocicleta vai apresentar um plano de manutenção diferente, mas as peças de principal desgaste são essas que a gente acabou de verificar. Aqui a gente encerra esse treinamento básico. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a quem assistiu. Quem puder compartilhar, dar like, deixar seu comentário, seu feedback para a gente saber. Até uma próxima. Como prometido, foi de início ao fim. Muito obrigado e até mais. Só um pouquinho que deu tilt aqui.